Oi, gente. Muita gente deve ter visto parentes, amigos e conhecidos de repente se transformando em pessoas cheias de ódio, defensores de ditaduras, aparentemente com muito medo do comunismo. Bem, esse fenômeno é um fenômeno de lavagem cerebral que vem acontecendo não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E é por isso que eu queria recomendar para vocês o filme A Lavagem Cerebral do Meu Pai, não do meu pai, mas é o nome do filme. Meu pai, felizmente, é um progressista que ficou muito feliz com a eleição de Lula, é um dos membros fundadores do PT aqui na Bahia, enfim. Mas o documentário ele é muito interessante, foi recomendado para mim por Graziella Boca Santa, que eu já entrevistei inclusive aqui no canal. Eu vou falar com vocês sobre esse filme, não é? Ele está disponível no YouTube com legendado, né, de forma gratuita. O link do filme está no comentário fixado. Logo no início do comentário fixado tem o link do filme. E eu também vou colocar o link da lavagem cerebral. Funciona por causa disso, né, do Normose, que ele analisa em um vídeo relativamente curto. Eu posso até fazer um react desse vídeo do Normose para vocês, se vocês tiverem curiosidade, que ele analisa como funciona a lavagem cerebral do bolsonarismo. É um vídeo muito educativo sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre esse filme, né? E eu estou retornando com mais regularidade a fazer filosofia popular. Esse filme é um documentário, ele é uma cineasta que está falando do próprio pai, que era uma pessoa amorosa, assim, um democrata. Talvez você poderia considerar ele uma pessoa assim de centro, centro-direita. Não era um direitista nem esquerdista, não era nem uma pessoa muito inclinada para a política. E de repente virou um fanático. E ela explica, ela mostra como isso aconteceu no filme e é de fato muito interessante. Vou mostrar só um trechinho aqui do início do filme. Dad with me when I was a baby. He really loved me. This was in Arizona where I was born. He was goofy, like a lot of other dads, I guess. My dad was a really fun dad. All the kids in the neighborhood really liked him because he was funny. Enfim, ela mostra essa transformação do pai dela. E a transformação do pai dela aconteceu, é, sem muitos spoilers, mas assim, ainda falando do início do filme, porque ele tinha um longo trajeto para o trabalho, ele começou a ouvir rádio política. A maioria das rádios nos Estados Unidos, os talk shows de rádio são de direita e extrema direita, e ele começou a ouvir um cara tipo Rush Limbaugh, que é uma figura que a gente poderia... Ela não é idêntica, mas lembra os youtubers de direita inspirados no Olavo de Carvalho, não é? A gente poderia pensar uma pessoa que ficasse o dia todo assistindo o Nando Moura, quando o Nando Moura estava fazendo campanha para o Bolsonaro, por exemplo. Alguma coisa desse estilo. Claro que tem peculiaridades de cada personalidade, estilo, né? Mas esse estilo de extrema direita, de muito emocional, de um discurso que leva a uma constante indignação não reflexiva, foi transformando o pai dela, que ela conhecia, uma pessoa cheia de ódio, constantemente agressiva, constantemente tentando o tempo todo querer convencer as outras pessoas e com uma perspectiva o tempo todo conspiratória, o tempo todo achando que estavam contra ele, que estavam perseguindo ele, que ele era uma figura perseguida, que ele, de repente, um homem de meia idade, branco, nos Estados Unidos, seria, entre aspas, uma minoria perseguida, o que é, obviamente, uma bobagem. Mas a extrema-direita faz a pessoa acreditar nisso, faz a pessoa identificar o outro como um inimigo. E o documentário, ele mostra como isso aconteceu através das rádios, através da televisão. Fala do Roger Ailes, que foi uma figura que foi assessor do Nixon, né, e posteriormente vai contribuir com a formação da Fox News. E a gente vê muitos paralelos no Brasil com o quê? A Jovem Pan no Brasil, não é? E como a Jovem Pan meio que capturou
a audiência bolsonarista. Nós vemos os youtubers de direita, né? Tem o Terça Livre, o Alan dos Santos e outras figuras desse estilo que caminharam assim. A gente vê o outro braço da direita no MBL e esse pessoal que embarcou no bolsonarismo, depois criticou um pouco, depois recompôs, mas enfim. A gente vê no filme, assistir o filme eu acho que é muito interessante, é uma experiência que realmente vale a pena, porque vocês vão perceber muitos paralelos, inclusive paralelos com pessoas que vocês conhecem, ou seja, vocês vão lembrar daquele parente, daquele amigo de infância, conhecido, que era uma pessoa pouco politizada e de repente virou muito politizado, mas de extrema direita. Paralelos como sempre ter uma resposta pronta, sempre passar reproduzindo postagens que recebe nas redes sociais ou via e-mail sem olhar essas postagens criticamente. Então, por exemplo, eles mostram como o Rush Limbaugh, ao longo de anos, mentia o tempo todo. Né? Assim como o Bolsonaro, aqui no Brasil, produziu uma enxurrada de mentiras. Muitas mentiras. As mentiras do Rush Limbaugh são, inclusive, patentemente absurdas. Assim como muitas do Bolsonaro aqui. Né? Bolsonaro aqui falando contra a vacinação infantil. O Rush Limbaugh diz coisas assim sobre o Obama que são completamente falsas. No entanto, as pessoas acreditam. Bastava você perceber que algumas daquelas coisas que ele estava dizendo eram obviamente mentiras, e para você perceber que se tratava de um mentiroso, para você no mínimo ter um pouco de desconfiança. Mas isso não acontece porque essas pessoas não acessam informação por um outro veículo. Aqui é o que acontece no Brasil. Os bolsonaristas, e isso aconteceu nos Estados Unidos, há um ataque permanente à mídia tradicional, que lá eles chamaram de mídia liberal, confrontando com os conservadores. Obviamente que os conservadores têm sua própria mídia, mas ao caracterizar o resto da mídia como mídia liberal, esse foi um ataque que faz as pessoas desconsiderarem a mídia tradicional. O que é que os bolsonaristas fizeram aqui no Brasil? Atacaram a Rede Globo. Chamaram de Globo lixo e coisas do tipo. Ou seja, os paralelos do filme com o Brasil são muito, muito grandes. E eu acredito, de fato, que vale a pena assistir. Tem, inclusive, uma surpresa no final, que eu não vou dizer para vocês qual é, mas que é uma surpresa que eu acho que vai deixar vocês felizes e encher vocês de esperança. E é isso que nós precisamos nesse momento. Ganhamos a eleição, sim, mas precisamos recuperar o Brasil e recuperar os brasileiros. Passar por um processo de desbolsonarização do país. Não é? Derrotar o bolsonarismo, que é uma luta longa, que não é uma luta fácil. E o filme vai mostrar isso. E é uma recomendação que eu tenho para que vocês assistam e depois comentem aqui comigo, tragam as suas impressões. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, esse foi um Filosofia Popular de sexta-feira, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, né? Tem o Pix do canal no comentário fixado também, se você quiser ajudar a gente. Fica tudo ao seu critério. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.